Olá, amadas. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula da série de 12 aulas falando sobre pecados obscuros, transgressões que podem matar. Essas aulas fazem parte do seminário Filhas da Promessa e é um prazer receber você aqui na minha casa, no nosso ministério, voltando ao jardim, resgatando a intimidade, restaurando a identidade. Meu nome é Helena Vasconcelos e eu sou casada com Wilson Vasconcelos há 32 anos. Nós somos pastores na Igreja Missionária Vale da Bênção, aqui em Curitiba, e também servimos ao Ministério Oficina da Alma, dentro de Jocum. Nosso foco é trazer cura, trazer restauração para as ovelhas, do rebanho do Senhor, ajudando a trazer luz sobre pessoas que muitas vezes não têm esse entendimento. Então, nós estamos muito felizes em receber você aqui. Agradeço você por ter se juntado a nós para aprender, para refletir sobre esses assuntos que são tão importantes e tão relevantes, nas nossas vidas. E durante esse tempo que nós estamos aqui, nós vamos explorar esses temas relacionados a pecados obscuros e transgressões que podem ter consequências graves. Nós vamos falar um pouco sobre como identificar esses pecados, como preveni-los e como lidar com isso de uma forma bíblica, trazendo um crescimento saudável para nós, para as nossas famílias e também para as nossas igrejas. Então, transgressões que podem matar, ou transgressões invisíveis, são aqueles pecados que nós cometemos muitas vezes sem perceber. E esses pecados, eles podem ser em formas de pensamento, de palavras ou de ações que aparentemente não tem nada de errado, mas que na verdade eles vão contra os mandamentos de Deus. Então as transgressões invisíveis, elas são diferentes dos pecados flagrantes, porque esses são mais fáceis de serem reconhecidos e de serem evitados. Pecados como adultério, pecados como roubo, como a mentira, às vezes são pecados flagrantes e que nós conseguimos identificar de imediato, fugir deles ou evitá-los de uma forma a não pecar contra o Senhor. Mas os pecados invisíveis, eles realmente são um pouquinho mais difíceis. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, hoje a nossa aula é sobre a transgressão de Saul, o pecado da insensatez. Então, a insensatez é esse termo que se refere à falta de sensibilidade, à falta de juízo, de prudência nas ações, nas decisões de uma pessoa. E ela se caracteriza pela falta de consideração, ou sem considerar as consequências, a negligência na tomada de decisão. Então, a insensatez, ela implica em atuar sem levar em conta os riscos ou as advertências que muitas vezes são nos dados, sem medir as consequências, sem pensar no impacto que essas decisões nossas podem causar em nós mesmas e muitas vezes em outras pessoas. Então, a insensatez, ela pode se manifestar de diversas maneiras, como comportamentos impulsivos, decisões irracionais, ações sem medir as consequências. E ela pode ser impulsionada por emoções descontroladas, pela falta de experiência, pela falta de conhecimento, muitas vezes, ou simplesmente por não levar em conta a lógica ou o bem-estar comum. Nós, muitas vezes, não levamos isso em conta e tomamos decisões que são insensatez. Então, é muito importante nós termos em conta que a insensatez, ela pode ter diferentes graus, e nem sempre isso implica numa falta total de juízo. Algumas vezes, nós cometemos esses erros de julgamentos momentâneos ou decisões mal pensadas, que às vezes a gente não analisa direito e tomamos decisões sem medir as consequências. Mas existem casos realmente que podem ser um padrão recorrente de comportamento. E isso daí requer realmente uma seriedade com relação a isso, pedir que o Senhor realmente sonde o coração para que a gente não venha cair nesse pecado. Então, resumindo, a insensatez, ela se refere realmente à falta de sensibilidade ou prudência nas ações e decisões de uma pessoa, manifestando-se em comportamentos irracionais ou negligentes. Então, esse foi
o pecado de Saul. E é isso que nós vamos falar um pouquinho para que a gente possa entender isso e realmente evitar esse pecado na nossa vida, porque isso pode trazer sobre nós consequências gravíssimas, assim como trouxe sobre a vida de Saul. E eu gostaria de orar com você agora, pedindo que o Espírito Santo venha ministrar o meu e o teu coração neste momento, que nós possamos mesmo abrir o nosso coração, levar o nosso pensamento realmente cativo à obediência de Cristo nesse tempo, para que o Senhor possa ministrar sobre nós, tirando de nós realmente todo o nosso eu, tirando todo o nosso achismo, para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir em nós, ok? Gostaria que você fechasse teus olhos e orasse comigo. Pai querido, no nome de Jesus, nós nos colocamos inteiramente diante do Senhor. Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo. Queremos te agradecer pela tua palavra, Deus, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que tudo o que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, Pai. Então, muito obrigada, Senhor, por o Senhor nos alertar, Deus, através da sua palavra, Pai, contra esse pecado, Deus, que pode nos distanciar do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha ministrar o nosso coração nesse dia, que o Senhor venha trazer luz, venha trazer entendimento, venha trazer discernimento, Pai, para que possamos, Senhor, estar vigilantes, Pai, como diz a tua palavra, Senhor. O Senhor diz que nós devemos vigiar, Pai, em todo o tempo, Pai, porque o inimigo, Senhor, ele está à solta, Deus, e ele procura nos enganar de todas as formas. Então, Senhor, que nós estejamos sempre vigilantes, Senhor, estejamos discernindo, Deus, todas as situações, Pai, para não agir com insensatez, mas que venhamos buscar a tua sabedoria, Pai, que venhamos, Senhor, a buscar a tua direção, Senhor, antes de tomar qualquer decisão, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, ministra o nosso coração. Nós levamos agora, Senhor, o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, Deus. E damos liberdade para o teu Espírito Santo agir nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Pai, também te pedimos que o Senhor nos guarde nesse tempo, Senhor. Guarde os nossos familiares, guarde os nossos bens, guarde tudo aquilo que nos pertence, Pai, debaixo da poderosa mão do Senhor, Pai, impedindo mesmo o inimigo de tocar, Senhor, em nós ou naqueles que nos são preciosos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, coloca, Senhor, os teus anjos guerreiros, Senhor, ao redor das nossas casas, Senhor, ao redor das nossas vidas, Pai, nos guardando e nos protegendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Glória a Deus. Então, quando nós falamos, do pecado de Davi, nós podemos denominar a transgressão, de Saul. Falei de Davi, quando nós olhamos para o pecado de Saul, nós podemos denominar a transgressão de Saul como o erro da imprudência. Então, eu tenho certeza que você, assim como eu, já presenciou, já testemunhou muitas pessoas enfrentando derrotas espirituais devido à ausência da paixão ou do primeiro, do abandono do primeiro amor, até como o Senhor nos adverte no livro de Apocalipse, quando ele fala, veja onde você caiu, onde você abandonou o seu primeiro amor. Então, muitas pessoas elas são derrotadas porque elas abandonam isso, elas abandonam a paixão pelo Senhor, abandonam a paixão pela palavra, por fazer a vontade de Deus, abandonam o primeiro amor. Mas também nós temos presenciado um número maior ainda de cristãos que estão se perdendo espiritualmente por falta de discernimento. Então, quando existe a falta de sabedoria, nesse lugar não tem santidade, porque esses dois elementos eles não têm como andar junto. A falta de sabedoria não anda junto com a santidade. Então, se eu e você desejamos ser santos, nós precisamos manter a imprudência, a insensatez fora do nosso caminho. Então, se eu desejo ser santo e eu tenho essa falta de discernimento, vai chegar um momento em que eu vou ter que fazer uma escolha entre uma coisa e outra. Ou eu vou ser santo, ou eu vou ser imprudente. As duas coisas elas não andam juntas. Então a insensatez, a palavra do Senhor nos diz que a insensatez do homem o arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Isso está no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 3. Então, muitas vezes, eu e você, nós nos sentimos ansiosas, tensas, em relação à vontade de Deus.
e às vezes a gente pode experimentar essa confusão mental e até mesmo essa ira com relação às coisas que não acontecem como nós esperamos e muitas vezes nos iramos até mesmo contra Deus, né? Como diz esse versículo, a insensatez do homem que é ruim na sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Então é muito importante nós reconhecermos que grande parte dessa recusa é causada pela nossa própria pressão, essas ansiedades, a incompreensão, a compreensão equivocada, a insensatez, né? Então, quando nós não, as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, muitas vezes é por causa disso, não tem nada a ver com Deus, mas o insensato ele vai se irar contra Deus. E nós vamos ver isso no exemplo de Saul. Então, lá no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 13, do versículo 1 em diante, nos conta essa história e nos diz assim, ó, Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Miquimás e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou o destacamento dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carro e tantos soldados quanto as areias do mar. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam se reunindo em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem, segundo o seu coração, e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então, às vezes, amados, nós agimos dessa forma, agimos como tolas, né? De forma precipitada, tomando decisões centradas nos nossos próprios desejos e no nosso entendimento limitado. E isso nos leva a arruinar a nossa própria vida. Então, é muito importante nós admitirmos realmente que a nossa insensatez nos leva a isso e reconhecer que Deus ele é infinitamente sábio e Ele é conhecedor de todas as coisas. Então, a confusão espiritual, muitas vezes ela surge pela falta de confiança em Deus, que foi o que aconteceu aqui com Saul, né? Ele ficou tão confuso, os homens estavam fugindo, o que ele ia fazer, que ele tomou uma atitude que foi contra os mandamentos do Senhor. Como nós falamos aparentemente, como nós falamos a respeito de transgressões invisíveis, né? São ações que aparentemente são boas, mas elas transgridem as ordens do Senhor. Então, quando nós entendemos isso, nós precisamos entender que ao invés de confiar
na nossa própria compreensão, na nossa visão limitada, nós devemos buscar a sabedoria de Deus através da oração, do estudo da palavra, né? Porque a Bíblia, ela é a fonte de sabedoria e ela nos mostra os princípios e valores de Deus, nos direcionando realmente assim em decisões sábias, em escolhas acertadas. Então a pressão, ela frequentemente ela causa essa confusão espiritual em nós. Então às vezes nós queremos respostas imediatas, soluções rápidas, mas Deus ele trabalha no tempo dele. E nós precisamos aprender a esperar pacientemente a vontade do Senhor e permitir que isso nos faça crescer em fé e em confiança no Senhor. Então, quando nós nos rendemos ao Senhor, nós vamos encontrar paz. Isso vai significar que nós vamos abandonar esses nossos desejos egoístas, os nossos planos, né? E vamos realmente descansar no Senhor. Então, quando nós falamos sobre Saul, nós vamos ver que Saul ele foi um líder muito falho, né? Como nós lemos ali no início do capítulo 13, Saul ele realmente estava enfrentando essa situação desafiadora. O povo de Israel, né, estava se dispersando, Saul ele estava se sentindo pressionado para agir. Então, em vez de confiar em Deus, esperar pelo sacerdote Samuel, Saul ele toma essa decisão precipitada, oferecendo um sacrifício que somente o sacerdote podia realizar. Então, essa impaciência de Saul revela realmente a falta de confiança em Deus e uma tendência a agir por conta própria. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, nós precisamos aprender a esperar esse tempo de Deus, a buscar orientação antes de tomarmos decisões importantes. Então, quando Samuel ele chega, ele repreende Saul pela ação dele. O rei ele tenta justificar as suas ações, mas a sua desculpa realmente só revelou o seu coração desobediente, né? Porque Saul ele valorizou a aprovação dos homens mais do que a obediência a Deus. Saul se esqueceu que a obediência ela é melhor do que sacrifício. Isso está no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Quando Samuel ele repreende Saul, ele falando que obedecer é melhor do que sacrificar. Né? A desobediência, a rebeldia, ela é igual ao pecado de feitiçaria. Então era isso que Saul estava fazendo, um pecado de feitiçaria, porque ele estava se rebelando contra a vontade de Deus. Então nós devemos sempre priorizar a vontade do Senhor nas nossas vidas e estar disposto a obedecer ao Senhor, mesmo quando isso parece difícil, quando todo mundo está te pressionando a fazer o contrário. Então nós precisamos entender isso. Então Saul, ao invés de se arrepender, né, do seu erro, ele continua mostrando esse coração teimoso. Ele começa a oferecer desculpas, minimizar as suas transgressões, né? Então, infelizmente, essa atitude não vai trazer consequências positivas. Muito pelo contrário. Quando nós cometemos erros, queridas, é essencial nós nos arrependermos, buscarmos a restauração. Então, a falta de arrependimento pode nos levar por um caminho de destruição espiritual. Então, as consequências das ações de Davi foi a perda do favor de Deus sobre ele e a sua família. Então, Samuel ele declara que Deus havia escolhido já um outro homem, um homem segundo o coração de Deus, para ser o próximo rei de Israel. Então, o exemplo de Saul ele vem nos lembrar que se nós persistirmos em desobedecer a Deus, em rejeitar a sua vontade, nós podemos perder essa comunhão com Ele. Então, nós devemos valorizar e preservar a presença do Senhor em nossas vidas. Então, para isso, nós precisamos realmente assim viver de uma maneira sábia, evitando a insensatez. Então, quando nós examinamos a Bíblia, quando nós lemos, quando nós temos o hábito de meditar, nós vamos encontrar ali exemplos inspiradores de homens e mulheres que viveram de uma forma sábia e justa diante de Deus, né? Esperando o tempo certo do Senhor. Mas nós também vamos encontrar pessoas que agiram precipitadamente e caíram na insensatez. Então, no tempo de Saul, o profeta Samuel, ele era o líder espiritual do povo de Israel. Então Saul, ele havia sido ungido rei por Deus, mas ele enfrentava realmente esses desafios, essas pressões, e enquanto ele estava esperando, né, por Samuel para oferecer o sacrifício antes de uma batalha importante, Saul ele permitiu que a impaciência e a ansiedade tomassem conta dele.
Então passaram-se dias, Saul começa a ver o seu exército se dispersando, a pressão aumentando, e vendo isso, Saul ele toma essa decisão de oferecer um sacrifício ele mesmo, né? Em vez de esperar por Samuel, que era o único que era autorizado a fazer isso. Então essa ação é uma violação direta à lei de Deus e uma manifestação da insensatez. Porque quando a gente olha e lê a história, a gente pensa, mas por que Saul errou? Ele ofereceu um sacrifício a Deus, né? Ele estava realmente buscando a vontade de Deus. Mas quando a gente para ver isso, na realidade, nós entendemos que Saul estava agindo de uma forma insensata e desobedecendo os mandamentos do Senhor, porque somente Samuel poderia ter feito esse sacrifício. Então, fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer, queridas, pode te custar muito caro. Pode te custar muito caro. Então, a história de Saul ela nos ajuda a identificar, às vezes, características de pessoas que andam na insensatez, né? A impaciência, a falta de confiança em Deus, elas podem nos levar realmente a agir precipitadamente. A desobediência aos mandamentos do Senhor revela essa mentalidade de autoconfiança, nos colocando realmente nesse caminho da insensatez. A falta de discernimento espiritual, ela nos impede de reconhecer a sabedoria, a autoridade dos líderes espirituais estabelecidos por Deus. E muitas vezes nós achamos que nós é que estamos certos, nós é que fazemos, só que nós precisamos entender que a palavra do Senhor ela tem princípios. E quando ela nos diz para nós honrarmos, né, os nossos líderes, essa falta de discernimento muitas vezes nas nossas vidas tem nos custado caro. Tanto na questão espiritual, como governo, como tudo, porque Deus ele não muda os seus princípios. Então, para evitar essa insensatez, nós precisamos realmente buscar a sabedoria de Deus e viver em obediência aos mandamentos dele, aquilo que ele nos deixou na palavra. Então, nós devemos aprender a cultivar a paciência, a confiança em Deus, a humildade, para reconhecer a autoridade espiritual que ele estabeleceu nas nossas vidas. E eu entendo que hoje é uma das coisas que nós temos enfrentado nos nossos dias, essa impaciência, né? Como Saul. Ele foi tão impaciente que ele não teve a paciência de esperar o tempo certo de Deus. Então, isso são características de uma pessoa insensata. E existem muitas características, né, de pessoas que agem na insensatez. E eu queria falar com você sobre algumas delas. A gente está falando um pouquinho sobre isso, entendendo, né, o que Deus está ministrando no nosso coração, para que a gente possa sondar o nosso coração e entender onde é que muitas vezes nós deixamos que essa insensatez haja nas nossas vidas, tá? Então, a insensatez, ela nos leva a agir fora de contexto. Então, Saul ele estava enfrentando essa situação desafiadora. O povo de Israel estava sendo ameaçado pelos filisteus e Saul, como líder, ele sentiu a pressão de agir rapidamente, né? No entanto, ele escolhe não esperar pelo sacerdote Samuel, que deveria oferecer o sacrifício antes da batalha. Então, movido pela ansiedade, pelo medo de perder o apoio dos seus homens, Saul ele decide oferecer o sacrifício por si mesmo, desrespeitando a ordem de Deus. Então, essa atitude de Saul revela esse coração centrado em si mesmo, buscando os seus próprios interesses, desconsiderando os caminhos de Deus. Então, ele agiu como um astro independente, né? Confiando na sua própria sabedoria, na sua própria força. Eu sei o que fazer. E, infelizmente, queridas, esse tipo de mentalidade egoísta e insensata não está limitada apenas a Saul, mas também pode ser encontrado, infelizmente, hoje nas igrejas e na vida de muitas pessoas, e se nós não estivermos vigiando, muitas vezes nas nossas vidas. Então, muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis, desafiadoras, onde a pressão para agir rapidamente ela é muito intensa, né? E é nesse momento que nós precisamos realmente nos lembrar da importância de agir em consonância com Deus. Nós precisamos buscar a vontade do Senhor, confiar nos seus caminhos, depender da sua orientação. Porque quando nós agimos precipitadamente, sem buscar o conselho do Senhor, queridas, isso é terrível, traz consequências terríveis. E hoje nós vivemos, né, nessa época que a informação está disponível em abundância. Então nós temos um acesso ilimitado a muitos conselhos, a muitos conhecimentos, né, valiosos, né, nos livros, nas mídias sociais.
mas muitas vezes esses conselhos eles não são suficientes. Nós precisamos realmente de sabedoria em como aplicar isso tudo na nossa vida e principalmente buscar essa sabedoria na palavra do Senhor. Então a palavra ela nos adverte, né, sobre a importância de buscar conselhos sábios, de estar dispostos a aprender com os outros. Então Provérbios 19:20 nos lembra que quem ouve o conselho e recebe a instrução vai ser sábio no futuro. Então, nós precisamos buscar isso, né? Então, quando nós colecionamos bons conselhos, nós precisamos também estar dispostas a aplicar isso na nossa vida, porque saber e não fazer é aquilo que diz a palavra. Somos ouvintes, mas não praticantes. Então, muitas vezes hoje, no nosso contexto, essa insensatez, ela está cada vez mais presente. E realmente nós precisamos, às vezes, de ajuda para realmente não agirmos por nossa própria conta, porque essa ajuda ela não vai vir de nós mesmas, né? Mas de uma onda de santificação que precisa inundar a nossa igreja, a nossa vida. Então a santificação ela é esse processo contínuo no qual nós somos separados do pecado e dedicadas a Deus. É esse chamado para vivermos de acordo com princípios, com valores estabelecidos por Deus na sua palavra. E muitas vezes nós somos levadas neste mundo, né, a agir com insensatez, fora do padrão de Deus, colocando em risco realmente a nossa comunhão com o Senhor e muitas vezes a saúde da nossa igreja como um todo, porque nós precisamos entender que essas batalhas elas não podem ser enfrentadas sozinhas. A vida cristã ela não é projetada para nós vivermos em isolamento. Então, por isso que é muito importante nós termos conselheiros, nós temos pessoas com quem nos aconselharmos, mas nada disso substitui a palavra de Deus. Nada disso substitui buscarmos realmente o conselho na palavra do Senhor. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos também que muitas vezes prestar contas, né, dos nossos atos pode realmente nos fortalecer na nossa caminhada. Então, Saul, ali naquele momento, ele não pensou que ele teria que prestar contas do seu ato, né, para Samuel. Ele simplesmente fez o que ele achou que era certo. Se ele tivesse pensado um pouquinho, se ele estivesse disposto realmente a buscar a santificação na sua vida, andar realmente de acordo com o que diz a palavra, ele ia entender que ele tinha que esperar e que ele não podia agir por conta própria e que mais cedo ou mais tarde ele teria que prestar contas, tanto para Samuel como para Deus. Então, nós precisamos entender que nós não podemos agir fora de contexto, né? Porque quando nós agimos fora de contexto, como Saul fez, nós corremos o risco de desobedecer a Deus e de trazer consequências negativas para nós e para as pessoas ao nosso redor. Então, nós devemos realmente estar dispostos a esperar pelo tempo de Deus e fazer as coisas de acordo com as instruções do Senhor e não de acordo com aquilo que nós pensamos. A insensatez também nos leva a possuir um senso errado sobre a hora de agir. Então, muitas vezes, amadas, nós somos confrontadas com visões e com propósitos que nós acreditamos serem a vontade de Deus para as nossas vidas. No entanto, é muito importante nós compreendermos que, além de ter essa visão correta, nós também precisamos estar atentos ao tempo estratégico de Deus. Porque muitas vezes eu já vi muitas coisas acontecerem errado, não porque a visão fosse errada, mas porque ela não foi no tempo certo. Então é essencial nós começarmos uma visão correta, alinhada com os princípios e propósitos de Deus, mas buscarmos realmente assim nos submetermos à sua vontade, aquilo que Ele tem revelado para nós, e isso pode envolver ministério, serviço, qualquer área da sua vida. Então ter essa visão correta ela é fundamental para nós andarmos na direção de Deus. Então, mas assim como há uma visão correta, há também um tempo estratégico estabelecido por Deus para a realização dessa visão. Então, em Eclesiastes, capítulo 3, Salomão nos lembra que há tempo para todo o propósito debaixo do sol, né, ou debaixo do céu. Então, Deus ele é soberano sobre o tempo e Ele sabe quando
quando é o momento certo de agir. Então, quando nós buscamos realmente discernimento, sensibilidade espiritual, nós vamos entender esse tempo estratégico de Deus em relação à nossa visão, aquilo que o Senhor nos deu como visão para as nossas vidas. E às vezes nós podemos estar tão ansiosas para cumprir essa visão de Deus que nós ignoramos esse tempo estratégico. Então, a nossa impaciência ela pode nos levar a avançar antes da hora certa, trazendo consequências negativas para nós, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós precisamos ter cuidado para não deixar que a nossa vontade ou as pressões externas, né, nos façam avançar antes do tempo designado por Deus. Então, essa espera, queridos, pode ser desafiadora, e né? Mas é essencial para o cumprimento da vontade do Senhor, porque o Senhor nos ensina também no tempo da espera. Então, quando nós esperamos no Senhor, nós estamos demonstrando confiança no plano dele, e reconhecendo que ele sabe qual é o melhor momento para agir. Nós devemos lembrar que o tempo de Deus ele é perfeito e confiar que ele está trabalhando nos bastidores, preparando todas as coisas para o cumprimento da sua vontade. Então, quando nós nos sentimos impacientes, nós temos muitos relatos na Bíblia, né, de pessoas que, pela sua impaciência, acabaram trazendo muitas consequências para a sua vida. Nós vemos o caso de Sara, né, que se precipitou, tinha uma promessa de Deus, mas se precipitou, tentou agir por conta própria, não esperou o tempo certo. Ela tinha uma visão, tinha algo que o Senhor tinha dado, porém não esperou o tempo certo. Então, muitas vezes, nós nos sentimos também impacientes com relação aos líderes da nossa igreja, né, desejando que eles avancem mais rapidamente ou que eles desacelerem. Mas, no entanto, é importante nós compreendermos que nos sincronizar com o corpo, seguindo o calendário do Senhor, é muito importante, isso é fundamental. Então, como cristãos, nós precisamos desenvolver realmente essa sensibilidade, né, em relação ao tempo de agir. E isso requer realmente uma busca constante do Espírito Santo, porque é Ele quem vai nos dar essa direção clara, é Ele quem vai nos dizer o tempo certo, é Ele quem vai nos fazer compreender a hora certa de avançar, para que a gente possa evitar agir precipitadamente ou ficar parado. Né? Porque quando eu não sei o tempo certo de agir, ou posso ir muito rápido ou muito devagar. Então, eu preciso entender. Então, algumas pessoas, né, algumas de nós aqui podem entender e pode realmente ter muitos dons sobrenaturais e nós gostaríamos que todas as pessoas agissem mais rapidamente, né? No entanto, quando nós fazemos isso, nós corremos o risco de destruir o nosso ministério ao agir à frente da igreja e muitas vezes de Deus. Então, eu já passei muito por isso, eu tive muita dificuldade, porque assim, eu tinha muita facilidade para entender algumas coisas, principalmente na questão de libertação. Então, eu entendia que algumas coisas estavam erradas na minha vida e eu colocava em ordem, eu pedia perdão, e eu resolvia, eu ia. E eu sempre fui muito, muito prática nisso. E às vezes eu tinha muita dificuldade por não entender por que as outras pessoas não faziam o mesmo. E isso, por um tempo, trouxe muito prejuízo para mim, porque eu comecei a criticar, eu comecei realmente a não entender por que as coisas não fluíam, e eu comecei a julgar, trazer julgamento sobre a igreja. Porque o pastor não faz isso, não faz aquilo, é por isso que a igreja não está indo para frente, é por isso que a igreja está estagnada. Então, isso é muito sério. Então, nós precisamos entender que Deus ele tem um tempo certo para agir. Né? Não é no meu tempo, não é naquilo que eu quero, e sim no que Ele quer. Então, nós precisamos desenvolver mesmo essa sincronia no corpo de Cristo. Nós precisamos trabalhar em unidade, em amor mútuo. Então, nós devemos aprender a honrar os nossos líderes e respeitar as orientações deles. Assim como o Saul, né? Saul, ele se precipita nas coisas, ele age impulsivamente. Então, ele é como aquela criança, sabe? Que puxa a camiseta favorita de uma pilha de roupa. Então, Saul ele não quis esperar, né? E com isso ele sofre as consequências das suas ações insensatas. Então, como uma criança que puxa a camiseta e desmonta tudo, né? Por quê? Porque não teve aquela espera a mãe chegar aí. Quantas vezes eu sei que eu e você, como mãe, já falamos isso, né? Espera a mãe chegar aí que a mãe pega para você. E aí a criança vai lá e puxa, derruba tudo. E quando você chega, assim, a intenção dela era boa, ela queria só a camiseta, só que ela não esperou o tempo certo.
Então é disso que se trata esse pecado de Saul, de não saber esperar. Então Saul ele toma essa decisão precipitada, ele oferece esse sacrifício a Deus sem aguardar o profeta Samuel, que era o responsável por realizar o sacrifício. E essa ação revela essa falta de confiança e o desprezo pelo tempo designado, porque Samuel tinha dito: olha, eu vou chegar, e quando eu chegar eu vou oferecer o sacrifício. Mas ele achou que estava demorando demais. Então, existe um tempo chamado tempo cronológico, que é aquele que nós podemos observar nos nossos relógios, que é marcado por horas, minutos, segundos, né? E embora seja muito importante respeitar esse tempo cronológico nas nossas vidas, nós também devemos lembrar que o tempo de Deus muitas vezes ele difere do nosso. Então, para evitar nós agirmos precipitadamente, com base na nossa impaciência e na nossa ansiedade, nós precisamos confiar que Deus está no controle do tempo, que Deus está agindo no tempo kairos, que é o tempo de Deus, que é esse tempo designado por Deus. Esse tempo é um tempo específico, onde Deus ele vai intervir e ele vai realizar a sua vontade de uma maneira perfeita. Então Saul ele ignora o tempo kairos para a batalha e ele age antes de receber a instrução de Deus através de Samuel. E como resultado, ele enfrenta consequências e perdas significativas. Então a história de Saul ela nos ensina a importância de esperar o tempo de Deus. Então, quando nós agimos precipitadamente ou com insensatez, né, nós podemos trazer problemas e dificuldades desnecessárias para as nossas vidas. Nós precisamos confiar na sabedoria do plano de Deus, mesmo quando essa espera parece difícil, porque o Senhor conhece o momento certo de agir e de realizar os seus propósitos nas nossas vidas. Então, queridas, eu sei que, assim como Saul, muitas vezes eu e você somos tentadas a agir precipitadamente, né, por impaciência ou por medo, né, ou pela ansiedade. No entanto, é muito importante a gente lembrar que Deus ele tem o controle do tempo e Ele deseja que nós confiemos nele em todas as circunstâncias. Então, que nós possamos realmente aprender a esperar no Senhor, respeitando o tempo cronológico, assim como o tempo designado por Ele. Então, que o Espírito Santo venha nos guiar mesmo, nos conceder discernimento para agir no tempo certo, confiando plenamente no Senhor. Ok? A insensatez, ela também nos leva a não saber estabelecer limites claros, né? Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar muitos personagens, muitas pessoas, né, que viveram antes de nós, que receberam unções e chamados específicos de Deus. No entanto, algumas dessas pessoas acabaram transgredindo esses limites estabelecidos por Deus para o seu serviço. Então, como nós já falamos, Deus ele havia escolhido Samuel desde a sua infância para ser um profeta e sacerdote diante do Senhor. E Samuel ele cumpriu fielmente o seu chamado, servindo como mediador entre Deus e o povo de Deus. Por um outro lado, o povo de Israel, ele clamou por um rei humano, né? Eles não queriam mais Deus como rei, né, da nação, eles queriam uma pessoa. E Saul foi escolhido e ungido para ser o primeiro rei de Israel. E embora, sabe, essa busca por realizar a obra de Deus, ela não fosse errada naquele momento, Saul ele permitiu que o individualismo dele o levasse a agir além dos limites que foi estabelecido para o seu chamado. Então Saul ele desejou desempenhar o papel de profeta, algo que não estava dentro das atribuições do seu cargo de rei. Então, na sua impaciência, na sua falta de confiança, Saul ofereceu sacrifício antes da chegada de Samuel. E Deus ele estabeleceu limites e funções específicas para cada pessoa, querida, de acordo com o seu chamado e com a sua unção. Então, quando nós agimos fora desses limites, isso pode resultar realmente em consequências negativas e prejudicar o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, a obediência e a submissão aos limites estabelecidos por Deus, eles são fundamentais para essa vida alinhada, né, com a vontade do Senhor. Então, nós não podemos realmente permitir que o desejo de realizar grandes obras nos levem a agir fora dos limites que são estabelecidos por Deus.
Então, é terrível quando nós vemos isso acontecendo dentro da igreja, pessoas que foram chamadas para um propósito e tentam fazer aquilo que elas não foram chamadas. E para que a gente possa entender isso, nós precisamos realmente de humildade para agir nesse limite. E para isso nós precisamos de humildade. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10, nos diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, quando nós falamos a respeito de manter realmente esse fogo aceso, essa intimidade com o Senhor acesa, é essencial nós entendermos a importância de nós não excedermos o limite do nosso próprio chamado. E muitas vezes nós somos tentadas a buscar o reconhecimento e avançar além daquilo que Deus nos designou. Então eu acredito que todas as pessoas elas têm um chamado único e específico dado por Deus. O Senhor ele nos capacitou, a cada uma de nós, com dons, talentos, com habilidades, para cumprir esse chamado. Mas nós precisamos reconhecer que o nosso chamado ele tem limites estabelecidos pelo próprio Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós realmente nós não vamos ficar nos comparando, nem competindo com outras pessoas, mas nós vamos sim buscar cumprir fielmente aquilo que o Senhor nos confiou. Então, por isso que é muito importante você entender qual é o teu chamado, até onde o Senhor te mandou ir. Então, a humildade é uma virtude indispensável para manter realmente esse senso dentro de nós, esse fogo de Deus ardendo pela missão que o Senhor nos deu nas nossas vidas. Então, a humildade, ela nos capacita a reconhecer que nós somos servos do Senhor e que qualquer sucesso ou realização que eu e você venhamos a conseguir é resultado da graça dele. Nada é por mim, nada é por você, é tudo por ele. Então, quando nós trabalhamos dentro desses parâmetros estabelecidos por Deus, nós vamos demonstrar realmente essa atitude de submissão e dependência do Senhor. Né? Então, nós precisamos entender. Então, um exemplo que a gente vê de pessoas que saíram disso, né? de saíram desses limites estabelecidos por Deus, nós vamos encontrar lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 1 a 7, quando está falando a respeito de transportar a arca do Senhor, né? Quando Davi ele tentou transportar a arca de Deus sem seguir os protocolos, sem seguir os limites estabelecidos por Deus. E houve consequências graves, né? Negativas, prejudicou pessoas. Então, nós vemos assim que o transporte da arca ali não deveria tocar na arca, era apenas para transportar. Então, quando ele toca, ele ultrapassa esses limites. Então, para evitar exceder o limite do nosso próprio chamado, nós devemos buscar constantemente a orientação de Deus nas nossas vidas. E a humildade, ela realmente, assim, ela é algo que é crucial. Sem humildade, eu vou entrar num nível de orgulho, achando que eu sei fazer, eu posso fazer, eu sei fazer melhor. Ai, acho que o Senhor errou em dar essa missão para aquela pessoa, né? Então eu preciso realmente, através da oração, da meditação na palavra, da comunhão com o Espírito Santo de Deus, somente através disso é que eu vou ser capacitada a discernir os passos que eu preciso tomar, né? Então, nós precisamos entender isso e só Deus conhece o melhor caminho para nós. E o Senhor está disposto a nos guiar, se nós estivermos realmente dispostas a ouvi-lo e a obedecer. Então, a humildade, a submissão, ela é crucial para nós entendermos os limites estabelecidos por Deus. Outra coisa que a insensatez faz, ela nos leva a ignorar a realidade. Então, a nossa jornada espiritual, querida, a nossa caminhada aqui, ela é repleta de batalhas espirituais. E nós enfrentamos inimigos, tanto visíveis quanto invisíveis, que buscam nos afastar do propósito de Deus. No entanto, assim como Saul, muitas vezes nós somos tentadas a confiar apenas na nossa própria força, na nossa coragem, negligenciando mesmo a sabedoria e o discernimento que Deus oferece. Então, Saul estava comprometido em buscar a vontade de Deus, mas ele falhou em avaliar corretamente a magnitude do exército inimigo, né?
Então, a nossa confiança na nossa força, nas habilidades, muitas vezes pode nos levar a um desastre espiritual. Então, a coragem carnal, ela pode nos cegar para a realidade que nós estamos vivendo e nos tornar muitas vezes independentes frente aos ataques do inimigo. Então nós precisamos estar vigilantes para não nos deixar levar pela arrogância e confiar inteiramente na nossa capacidade. Então nós vemos assim que muitas vezes eu vejo muitas pessoas que acham que já fez curso disso, já fez curso daquilo, já sabe isso, já sabe aquilo, então eu posso enfrentar qualquer coisa. Mas às vezes eu estou enfrentando uma coisa que eu não estou avaliando realmente o tamanho daquilo, se Deus realmente me chamou para fazer isso, se é o tempo certo, como nós temos falado aqui, né? O tempo certo. Né? Então o Senhor, ele nos oferece sabedoria e discernimento para enfrentar as batalhas espirituais. Mas nós precisamos buscar a Deus em oração, ouvir o Espírito, para nós termos essa compreensão clara da realidade que nos cerca. Então, somente a sabedoria de Deus pode nos guiar a tomar essas decisões sábias e estratégicas. Então, Saul, quando ele se depara com a realidade do exército inimigo, ele começa a sentir medo e ficar apavorado. Então, nós devemos reconhecer que por nós mesmos nós somos impotentes diante das batalhas espirituais. No entanto, quando nós confiamos em Deus, no poder dele, nós vamos encontrar força e coragem para enfrentar qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de batalha. Então, Saul, ele não apenas ignorou o tamanho do exército inimigo, mas ele também falhou em enfrentar a falta de preparação do seu próprio exército. Ele liderou os homens para a batalha sem as armas adequadas. Então, da mesma forma, muitos líderes e cristãos, eles desejam experimentar um avivamento nas suas vidas e nas suas igrejas, mas eles negligenciam esse detalhe tão importante, né? Que é olhar, a minha igreja está pronta para entrar nesse nível de batalha? Porque às vezes não têm armas adequadas. Então, quando nós agimos precipitadamente, ignorando a realidade que nos cerca, nós pagamos um alto preço. Eu já vi muitas pessoas entrarem em batalha, nós vamos conquistar a cidade, e saem fazendo atos proféticos, e saem fazendo. Mas são pessoas que não estão preparadas. Pastores que levam toda a sua igreja a fazer isso, mas aquela igreja ali, ela está aqui simbolizando como o exército de Saul, né? E às vezes eles estão despreparados. Então, assim como esse exército desaparelhado e despreparado, ele se torna vulnerável ao inimigo. Então, da mesma forma, uma igreja e cristãos que estão despreparados, eles estão sujeitos aos ataques espirituais. Então, nós precisamos realmente nos equipar espiritualmente, nos armar com a palavra, com oração, com jejum, com louvor, com comunhão com o Espírito Santo. Então, a preparação espiritual ela nos fortalece e nos capacita a enfrentar os desafios da vida com sabedoria e com discernimento. Então, essa área, que é uma área assim, que a insensatez, ela entra muito. As pessoas vão despreparadas, não analisam, não vê contra o que é que elas estão lutando, de que forma que elas vão fazer isso. E muitas vezes isso pode custar muito caro, porque quando você se depara com o inimigo, as pessoas vão fugir, como o exército de Saul fugiu. Quando eles se depararam com o tamanho do exército, com a força que aquele exército tinha, eles fugiram. Por quê? Porque eles não estavam preparados. Então a insensatez muitas vezes nos leva a agir assim, a entrar em batalhas não estando preparados para isso, a não olharmos, não analisarmos realmente a realidade ao nosso redor, achando que não, nós somos fortes, nós conseguimos, nós podemos. Realmente, em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas, mas nós precisamos entender se essas batalhas o Senhor nos chamou para lutar. É o tempo certo de Deus? Nós devemos entrar nesta batalha agora, nós estamos equipados para isso? Então, é muito importante nós analisarmos isso, para nós não agirmos como Saul, agindo com insensatez. Então, ao iniciarmos as nossas batalhas contra o inimigo espiritual, é muito importante que nós não sejamos dominados pela coragem carnal. Achando, não, nós vamos, eu sei como fazer, mas nós precisamos sim sermos guiados pela sabedoria e pelo discernimento que vem de Deus. Então, que nós sejamos humildes o suficiente para reconhecer a nossa dependência no Senhor,
e sábios o bastante para agir conforme a sua vontade em todas as batalhas que nós enfrentarmos e que Ele nos mandar. Ok, queridas? E um outro ponto aqui é que a insensatez ela nos leva a um fim lastimável, né? Então, nós vamos ver que a insensatez, amadas, ela é. Eu posso comparar a insensatez aqui usando o exemplo do hormônio nas plantas, que influencia o seu crescimento. Então, assim como o excesso desse hormônio pode levar ao crescimento desordenado e à morte prematura das plantas, a insensatez ela pode afetar a saúde espiritual da igreja e impedir o seu amadurecimento. Então, a sabedoria de Deus ela se manifesta na criação, né? Inclusive nas plantas. Eu sempre gosto de pensar que Deus ele nos ministra de todas as formas. Deus usa tudo, né, para ministrar o nosso coração. Então, as plantas elas são projetadas para crescer, para florescer em harmonia com o ambiente no qual elas estão inseridas. No entanto, quando ocorre esse desequilíbrio, né, quando ocorre esse excesso de hormônio, porque muitas vezes nós queremos ver a coisa acontecer tão rápido, e eu já fiz isso, né? E às vezes você quer colocar na plantinha aqui, você coloca um pouquinho a mais, né, do substrato, do, do hormônio que vai ajudar no crescimento, né? A gente coloca um pouquinho mais, porque a gente quer ver a coisa acontecendo, mas o que acontece é que o crescimento ele é afetado negativamente. Então, da mesma forma, a insensatez, quando ela prevalece na igreja, o crescimento saudável pode ser prejudicado. Então, assim como as plantas, elas precisam desenvolver raízes saudáveis antes de crescerem e florescerem. A igreja também precisa ter essa base sólida na palavra de Deus, no amor, na comunhão do Espírito Santo. Então, é somente por meio dessa base que nós podemos crescer de uma forma equilibrada e alcançar a maturidade espiritual. Então, esse excesso de hormônio, ele também é conhecido como crescimento selvagem ou crescimento descontrolado. Então, na esfera espiritual, né, nós podemos comparar esse crescimento selvagem ou descontrolado ao hormônio da insensatez. Então, assim como esse hormônio, né, do crescimento, ele afeta o crescimento das plantas, essa doença espiritual ela pode prejudicar a saúde e o desenvolvimento de uma igreja ou de um ministério, ou às vezes até das nossas vidas mesmo, em particular. Então, nós podemos ver que as plantas elas passam por estágios diferentes, né? Ela vai desde a mudinha, né, aquela muda pequenininha, até a maturidade. Então, ela vai seguindo um processo cuidadosamente projetado por Deus. Então, quando ela cresce de uma maneira saudável, você vai ver isso acontecendo. No entanto, quando essa muda ela é afetada, né, por esse excesso de hormônios, o crescimento dela é acelerado antes que as raízes estejam maduras. E é por isso que muitas vezes não vai florescer, não vai frutificar. Então, o resultado desse desenvolvimento desordenado, muitas vezes, é a morte prematura da planta. Às vezes você olha, nossa, mas estava indo tão bem, mas estava indo tão lindo e, de repente, morreu. Né? Então, da mesma forma, nesse contexto espiritual, o crescimento selvagem pode acontecer numa igreja, num ministério. E, às vezes, pode parecer tão promissor, algumas coisas acontecendo, tão cheio de potencial, né? Quantos ministérios a gente vê começando de uma forma tão linda e tão maravilhosa e agora vai, mas se não houver, queridos, essa base sólida, enraizada na palavra de Deus, na comunhão com o Senhor, esse crescimento ele se torna insustentável e o resultado disso são consequências trágicas. Então, essa doença espiritual, ela pode se manifestar de diversas maneiras, né? Pode ser na busca desenfreada por números, infelizmente nós vemos muito isso acontecendo dentro das igrejas, pela popularidade, pelo reconhecimento, negligenciando o crescimento saudável dos membros, né? O cuidado pastoral. Também pode ser por meio da falta de um ensino sólido, aprofundado na palavra, que leva os membros a terem aquela fé superficial, uma fé frágil, que qualquer vento que vem as pessoas já desistem, né? Também pode acontecer por falta de discernimento espiritual,
onde a igreja ela facilmente é influenciada por ensinamentos, né, errôneos, por modismos passageiros. Nós temos visto tanto isso acontecendo no meio da igreja. Não digo só da igreja brasileira, né, mas em tudo. Então, a insensatez ela pode surgir quando a busca por poder, por prestígio, por recursos materiais se sobrepõe ao propósito de Deus para a igreja. E ela também pode surgir quando a liderança é desequilibrada, priorizando aspectos externos, em detrimento mesmo do amadurecimento espiritual dos membros da igreja. Então, a resposta para nós combatermos essa doença espiritual está em firmar as nossas raízes em Cristo e na sua palavra. Então, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 7, nos diz assim: assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé. Então, nós devemos crescer em profundidade antes de nos preocuparmos com o crescimento em quantidade. O meu marido sempre usa uma expressão sobre crescer para baixo, né? Crescer para baixo é justamente isso, é você firmar raízes, né? Muitas vezes as pessoas olham para nós e falam: nossa, já está há tanto tempo aí, você não está frutificando, você não está fazendo, você não está... Mas se você estiver tendo essa comunhão com Deus, eu quero dizer para você que você está crescendo para baixo, está firmando as suas raízes. E quando for o tempo certo de você florescer, isso vai acontecer naturalmente. Então você não vai agir com insensatez, querendo aparecer, querendo florescer, querendo fazer alguma coisa fora do tempo, né? Está firmando as suas raízes e isso é muito bom, isso é louvável. Então, muitas vezes existem muitas pessoas que se recusam a aprender a crescer em diferentes áreas. É um comportamento realmente de insensatez que afeta não apenas a vida pessoal dessas pessoas, mas também afeta o relacionamento com Deus. O livro de Provérbios, capítulo 1, 7, nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então Deus, ele deseja realmente que nós venhamos a crescer em sabedoria, em entendimento. Ele nos deu a sua palavra como um guia, né? Que nos convida a buscar conhecimento, compreensão. No entanto, quando nós nos recusamos a aprender e permanecemos estagnados na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus, nós limitamos esse fluxo da bênção do Senhor. Então, amadas, que nós não venhamos a nos contentar com essa estagnação espiritual, mas que nós venhamos a crescer em graça, em conhecimento, tendo mesmo as nossas raízes firmadas no Senhor, porque isso realmente vai nos ajudar muito a não termos ações insensatas. Isso vai nos ajudar, quando eu tenho uma raiz firme em Cristo, isso me ajuda a tomar decisões pautadas na palavra de Deus. Porque quando isso não acontece, às vezes eu cresci tanto, estou tão visível, porém eu não tenho raiz. E isso vai fazer com que muitas vezes eu morra antes do tempo. Então eu vejo Saul vivendo isso, né? Saul, ele não tinha essas raízes firmes, ele não tinha realmente esse cuidado com a palavra de Deus, em buscar o coração de Deus. Então, apesar de ser um rei, apesar de ter um chamado, ele não agiu com prudência, ele não agiu com sabedoria, ele desprezou mesmo, às vezes até a disciplina de Samuel, ele desprezou isso, tanto que lá na frente você vai ver o quanto Saul se perdeu. Então, é muito importante nós termos isso muito claro nas nossas vidas, que nós precisamos firmar as nossas raízes, que nós precisamos mesmo ter essa comunhão com o Senhor, essa intimidade com Ele, porque aí sim eu vou ouvir os conselhos dele antes de tomar qualquer decisão insensata. E isso vai me poupar muitas dores e até mesmo evitar que eu tenha um fim prematuro, assim como foi o reinado de Saul. Então, a resposta para a insensatez na igreja está em buscar realmente a sabedoria de Deus. Como está escrito em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, que nós possamos realmente ser sensíveis à direção do Espírito Santo, buscar constantemente a sabedoria de Deus,
que as nossas raízes, queridas, estejam profundamente firmadas no amor de Cristo, para que nós possamos crescer e florescer de maneira saudável, cumprindo o propósito do Senhor nas nossas vidas. Amém? E seguindo aqui na história de Saul, né, nós precisamos entender que para nós vencermos esse pecado da insensatez, nós precisamos andar em sabedoria e santidade. Então, se o meu e o teu desejo é caminhar em verdadeira santidade bíblica, é fundamental tomar a decisão consciente de andar em sabedoria. Então, a sabedoria, conforme ela é ensinada na palavra, ela envolve aplicar o conhecimento e o discernimento correto em todas as áreas da nossa vida, né? No entanto, quando nós observamos a história de Saul, nós podemos identificar exemplos de insensatez que ainda ressoam nos nossos dias. Então, uma dessas insensatez é a perseverança em um caminho de desobediência. Então, Saul, ele recebeu a instrução clara de Deus, mas em várias ocasiões ele agiu impulsivamente e ele desobedeceu às ordens divinas. Então, da mesma forma, hoje em dia, nós podemos encontrar pessoas que, mesmo tendo acesso à palavra de Deus, conhecendo os princípios do Senhor, elas escolhem seguir os seus próprios desejos e caminhos que são contrários à vontade de Deus. Essa atitude, amadas, revela uma falta de sabedoria e uma abertura para consequências negativas da desobediência. Então, são pessoas que escolhem isso, o caminho da desobediência. Então, assim como Saul, infelizmente, isso acontece nas nossas vidas, acontece no meio da nossa igreja. Então, nós precisamos estar muito atentas a tudo isso. Tem pessoas, hoje nós temos esse acesso à palavra de Deus, nós temos acesso aos princípios do Senhor. Então, nós precisamos realmente levar isso tudo muito em conta, entendendo que o Senhor deixou tudo isso para que a gente fosse guiado, para que isso fosse realmente uma bússola nas nossas vidas. Então, nós precisamos escolher realmente andar em sabedoria, porque a falta disso, andar por esse caminho de desobediência, vai nos levar para um caminho de morte, vai nos levar para um lugar de afastamento do Senhor. Então, outra insensatez é a busca por aprovação e reconhecimento humano, em vez de buscar a aprovação de Deus. Então, Saul, ele estava mais preocupado com a opinião dos outros do que com a vontade de Deus. Ele agiu de uma maneira impensada para obter a aprovação dos homens, né? O que resultou nas consequências desastrosas para si e para o povo que ele liderava. Então, nos dias de hoje, essa mesma tendência ela pode ser observada quando quando muitas pessoas priorizam a aceitação pessoal, social, a popularidade, o sucesso, né, material, financeiro, em detrimento dos princípios e valores estabelecidos por Deus, né? É muito triste isso, porque essa mentalidade por busca, por aprovação externa, muitas vezes ela nos leva a escolhas insensatas e desvios da verdadeira santidade. Então, buscar a aprovação de homens, queridos, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Isso sempre vai nos levar para um caminho de realmente ferir os princípios de Deus. Porque quando eu quero aprovar outros homens, quando eu quero aprovação de homens, na realidade, eu estou colocando outras pessoas no lugar de Deus, né? Porque para mim se torna mais importante a aprovação desses homens do que a aprovação de Deus. Isso se torna idolatria. E isso pode nos levar realmente para esse caminho de perdição, para esse caminho assim, de afastamento total da presença do Senhor. Então, é insensatez buscar a aprovação dos homens, buscar o reconhecimento humano. A palavra do Senhor nos diz no livro de 2 Timóteo que nós devemos nos apresentar a Deus, aprovados, como obreiros que não têm do que se envergonhar. Então, eu preciso me apresentar a Deus. Quem me aprova é Deus, não é o homem. Se eu for em busca dessa aprovação do homem, dessa aprovação humana, queridas, nós vamos entrar por um caminho que muitas vezes não tem volta, que muitas vezes vai nos levar para a idolatria. E quando eu falo isso, eu falo porque Deus já me tratou com relação a isso. Deus já me mostrou isso, o quanto por muitas vezes eu busquei a aprovação de homens, e foi quando Deus me chamou de idólatra. E foi realmente assim um tempo da minha vida que para mim foi muito difícil.
difícil entender isso, foi muito difícil retornar desse caminho, buscar realmente a aprovação somente do Senhor, porque quando nós entramos nesse caminho, é muito difícil nós sairmos, porque nós vamos nos tornar vulneráveis, né? A aprovação, aquilo que as pessoas falam de nós, isso se torna tão importante nas nossas vidas que muitas vezes nós vamos quebrando princípios, quebrando valores que são estabelecidos por Deus. Então, a busca por aprovação e reconhecimento foi algo que Saul cometeu e que eu e você não precisamos cometer, porque o Senhor está nos ensinando hoje que a aprovação vem somente dele, que nós devemos buscar realmente a aprovação do Senhor nas nossas vidas. Outra coisa que também é considerada insensatez, né, e que também está nos nossos dias, é a falta de paciência e confiança em Deus. Já falamos sobre isso, eu só quero aqui mesmo assim falar um pouquinho mais para que fique bem claro para nós. Então Saul, em vez de aguardar o tempo e a direção de Deus, ele tomou essas decisões precipitadas, agindo por impulso, por ansiedade. Então, da mesma forma, nos nossos dias, nós podemos ser essas pessoas ansiosas, podemos encontrar pessoas impacientes, né, com o plano de Deus para suas vidas e agem independente de Deus, né? E essa falta de confiança, de paciência pode nos levar a nos afastar do caminho da verdadeira santidade. Então, esses são alguns exemplos, né, de insensatez que podem ser extraídos da história de Saul e que ainda estão atuando nos nossos dias. No entanto, é muito importante nós ressaltarmos que a sabedoria não é algo que nós podemos alcançar apenas com os nossos próprios esforços. A sabedoria é um dom de Deus que pode ser buscado por meio de oração, estudo da palavra, pela busca mesmo por esse relacionamento com o Senhor. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós buscamos a sabedoria, nós estamos melhor preparados para caminhar na verdadeira santidade, evitando as armadilhas da insensatez. E existem, infelizmente, né, casos de ministros que optam por permanecer no ministério, mesmo em detrimento da sua própria alma, né? Infelizmente, algumas pessoas elas enfrentam falhas morais, mas elas se recusam a se submeter à disciplina no processo da restauração, né? Em vez disso, elas continuam exercendo suas funções, como se nada tivesse acontecendo. E essas atitudes demonstram realmente uma falta de sabedoria, pois a verdadeira sabedoria ela exige que nós reconheçamos os nossos pecados, confessemos sinceramente e busquemos a restauração. Então, assim como Saul, ele continuou ali, ele sabia que já tinha outro rei para ser colocado no lugar dele, mas ele continuou ali sendo rei e ele foi cada vez fazendo pecados maiores. Então, nós vemos, como diz a palavra, um abismo chama outro abismo. Então, quando nós nos recusamos realmente a confessar os nossos pecados, a buscar a restauração, nós vamos revelar um orgulho que nos impede de reconhecer a nossa própria necessidade de arrependimento e de mudança. E o orgulho ele é um obstáculo ao crescimento espiritual. E ele impede que as pessoas experimentem mesmo a plenitude do perdão, da restauração do Senhor. Então, a sabedoria bíblica, ela nos ensina que nós devemos admitir os nossos pecados diante de Deus, diante dos outros, buscar a restauração, e isso envolve realmente esse processo de arrependimento, de confissão, essa responsabilidade sobre as nossas vidas. E a restauração, ela não é apenas um benefício para a pessoa, mas ela também protege a integridade do ministério e a confiança das pessoas que são alcançadas por ele. Então, amados, muitas vezes pessoas que permanecem no ministério sem se submeter à disciplina e à restauração, isso pode trazer várias consequências, né? Não apenas para o próprio ministro, mas também para a comunidade como um todo, né? Então, a falta de prestação de contas, de busca por transformação, pode nos levar a esse ciclo de comportamentos prejudiciais e um testemunho comprometido, minando a credibilidade do ministério, das nossas vidas, prejudicando a fé das pessoas que são impactadas por ele. Então é importante nós nos lembrarmos que a restauração, ela não é um processo fácil, né? Mas ela é essencial para a cura, para o crescimento das pessoas. Então as pessoas que estão envolvidas no ministério e que enfrentam falhas morais, elas precisam ter a coragem para enfrentar a realidade dos seus pecados.
elas precisam ter a coragem para buscar apoio, para buscar orientação adequada e se submeter humildemente ao processo de disciplina e de restauração. Somente assim nós vamos experimentar a verdadeira liberdade, a cura e o crescimento espiritual. Então, é muito triste quando nós vemos ministros, né, pastores, lutando contra outros que estão no mesmo reino, conhecido como fogo amigo, né, no contexto da guerra. Então, algumas pessoas, elas atacam o movimento sem sequer conhecer, buscar os fatos, entender a situação. Então, existem hoje, infelizmente, muitos casos que, por motivo de orgulho, de inveja, de ciúme, as pessoas atacam outros ministérios. E é importante nós nos lembrarmos que Deus ele nos adverte que no dia do juízo nós vamos dar conta de cada palavra inútil que nós proferimos. Então, nós devemos agir com sabedoria, com discernimento, com as nossas palavras. Então, é insensato, amadas, é infantil quando nós nos envolvemos em disputas, em contendas, por questões doutrinárias que nos dividem. Então, em vez disso, nós devemos buscar a unidade, o amor entre irmãos, colocar em prática o mandamento de Jesus, amar uns aos outros, porque existe espaço, né, para todas as congregações, para todas as denominações no nosso meio, e nós devemos aprender a valorizar e respeitar as diferentes expressões e interpretações, muitas vezes, da fé dos outros irmãos. Então, nós precisamos ter cautela nas nossas palavras, porque quando nós fazemos isso, nós estamos testemunhando ao mundo, né, o amor e a graça de Deus. Então, é importante nós reconhecermos, perdão, que nem todas as pessoas elas são chamadas para se tornarem figuras proeminentes, né? Nem todo mundo aqui vai ser um Billy Graham da vida, nem todo mundo vai ser um Martin Luther King, né? Mas cada pessoa ela tem um chamado específico de Deus e nós devemos buscar permanecer centrado na realidade desse chamado. Nós não devemos tentar ser alguém que nós não somos, né? Então é essencial nós buscarmos a direção de Deus, pedir que o Senhor nos ajude a compreender, a abraçar o chamado que o Senhor nos deu, sem ficar julgando, sem ficar criticando, sem ficar tentando denegrir o outro, né? Porque eu acredito que Saul, naquele momento, quando ele oferece o sacrifício, é isso que ele está falando para aquele povo. Olha, Samuel falhou com vocês. Samuel não chegou, falou que vinha, não veio. Então eu vou fazer aquilo que Samuel deveria ter feito. E nesse momento ele tenta fazer algo que ele não foi chamado. Ele denigre a imagem de Samuel. Ele coloca talvez pessoas contra Samuel. Ele faz com que outras pessoas comecem a criticar Samuel. Nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos realmente assim, pedir que o Senhor venha nos esvaziar mesmo do nosso ego. Caso a gente esteja agindo, né, com esse orgulho espiritual, nós devemos reconhecer que tudo que nós somos, tudo que nós realizamos é pela graça e pelo poder de Deus. Então, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós permitimos que Ele nos guie, que Ele use os nossos dons, os nossos talentos de acordo com a vontade dEle. Então, ao abraçar quem nós somos em Deus, nós reconhecemos as nossas limitações e nós buscamos realmente cumprir fielmente o nosso chamado específico, podendo experimentar realmente essa profunda realização espiritual e impactar positivamente as pessoas ao nosso redor. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas, queridas, mas não fazemos aquilo para o qual fomos chamadas. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que ser um líder negligente ou irresponsável pode ter consequências graves. Embora seja verdade, né, que nós não podemos forçar ninguém a agir de uma forma ou de outra, né? Como diz a palavra, você só pode guiar um cavalo até a água, mas você não pode obrigá-lo a beber, né? Então Deus nos chamou para liderar. Talvez uma igreja, talvez Deus te chamou para liderar dentro do teu trabalho, talvez Deus te chamou para liderar dentro da sua casa. E é importante você entender que você não pode negligenciar esse chamado. Pode ser que Deus tenha escolhido você para liderar com o propósito de avançar o reino dele.
No entanto, você pode optar, né, por seguir os seus próprios desejos, por ignorar as responsabilidades, mas eu quero te dizer que você vai estar afadado ao fracasso como líder. Então é muito importante nós nos lembrarmos que liderar não é uma tarefa fácil, mas isso não deve ser motivo para desistir, né? Então não adie a responsabilidade que Deus te confiou para amanhã, né? Pois cada dia tem suas próprias oportunidades. Se você negligenciar as suas obrigações como líder, você estará desperdiçando o potencial e o impacto que Deus te deu, né? Dons que o Senhor te deu. Então, ser líder requer realmente compromisso, diligência, responsabilidade. É necessário, querido, tomar decisões difíceis, enfrentar desafios, né? Então, mas nós não podemos deixar que as dificuldades venham nos desanimar, porque elas vão surgir ao longo do caminho. Então, em vez disso, confia no Senhor, busca a sabedoria, a força, persevere na sua missão, na missão que o Senhor te confiou. Não queira fazer nada além disso, tá? Nada além disso. Então é importante nós nos lembrarmos que colocar os dons do Espírito Santo em primeiro lugar, mas negligenciar o fruto do Espírito pode levar a consequências negativas. Então existem muitos cristãos hoje que tendem a dar mais importância às manifestações dos dons do que ao poderoso fruto do Espírito que é produzido em nós, né? Em nós. O fruto do Espírito ele é produzido em você. Então, quando isso não acontece, nós vamos ser como sinos que ressoam ou pratos que retinem, ou seja, apenas manifestando dons externos, sem desenvolver as características do fruto do Espírito na nossa vida. Então, a verdadeira liderança ela é baseada no desenvolvimento dessas características, disponíveis através do fruto do Espírito, que é amar, alegrar-se, ter paz, ser paciente, ser bondoso, ser fiel, ser manso, ter domínio próprio. Essas qualidades, elas têm que permear a nossa vida, têm que permear a vida de um líder. E querendo ou não, pastor, eu não sou líder de igreja. Você é líder dentro da sua casa, você é líder dentro, né? Sempre que falamos a alguém, nós estamos liderando essas pessoas porque estamos levando ela para um caminho. Então, nós devemos buscar realmente esse equilíbrio entre os dons e o fruto do Espírito, valorizando ambos, mas precisamos buscar crescer, né? Através do fruto, permitindo que as características do amor, da paz, né? Sejam evidentes na nossa liderança. E precisamos caminhar nesse caminho de santidade. O livro de Isaías, capítulo 35, versículo 8, diz assim: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá a pena aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Então a Bíblia nos ensina que Deus ele não abençoa o comportamento insensato, mas chama todos ao arrependimento e à reconciliação com Ele. Então, andar no caminho da santidade significa buscar essa pureza de coração, a retidão na conduta, a obediência, né, à palavra do Senhor. Então, nós somos chamados para refletir o caráter santo de Deus nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então, refletir, falar sobre esses princípios. Quando nós vemos isso, nós somos desafiados a examinar a nossa própria vida em relação ao caminho da santidade e à busca pela sabedoria, porque os insensatos, queridos, não andarão nesse caminho. Então, eu quero andar num caminho de santidade, e para isso eu preciso buscar a sabedoria, buscando arrependimento. Efésios 5,17 nos diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, é muito fácil, querido, nós cairmos na armadilha de criticar, de falta de compromisso com a palavra do Senhor, mas Deus ele nos chama para uma postura de humildade, de amor, de busca pela sua vontade. Então nós precisamos realmente refletir essas palavras, sobre essas palavras, permitir que o Espírito Santo revele áreas da nossa vida onde nós precisamos de arrependimento e de transformação, buscando realmente a sabedoria em todas as áreas, para que possamos ser pessoas de palavra, cumprindo os nossos compromissos, demonstrando integridade. Então, que o nosso objetivo seja compreender a vontade do Senhor nas nossas vidas, buscando realmente o temor do Senhor,
porque muitas vezes nós fazemos escolhas insensatas porque nós nos preocupamos mais com a opinião das pessoas do que com a vontade de Deus. Então a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Provérbios, capítulo 1 e 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu preciso temer o Senhor. E o restante do versículo diz assim, ó, todos os insensatos fazem pouco caso da sabedoria e da disciplina. Então, fazer pouco caso da sabedoria é ser insensato. Então, o temor do Senhor é realmente esse princípio. Então, eu preciso temer o Senhor e não a homens. E eu preciso realmente me arrepender da insensatez, querido. Eu preciso me arrepender. A palavra de Mateus, capítulo 7, versículo 26, nos diz assim, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então, a insensatez, ela não é apenas uma fraqueza, mas ela é uma transgressão contra a sabedoria de Deus. Então, quando nós agimos de forma insensata, nós estamos desconsiderando a vontade do Senhor e negligenciando princípios bíblicos que nos conduzem a uma vida plena. Então, nós devemos reconhecer essa insensatez como pecado e buscar o arrependimento. Então, ao invés de seguir o caminho da insensatez, nós devemos pedir ao Senhor para nos encher com o conhecimento da sua vontade. Isso, amadas, envolve uma busca constante por comunhão mais profunda com o Senhor, por meio da oração, da leitura da palavra, do estudo da palavra, da meditação. Então, quanto mais nós nos expomos à sabedoria de Deus, mais capacitados nós seremos para tomar decisões sábias. Então, construir a nossa vida espiritual sobre a rocha da obediência às palavras de Jesus é essencial para nós termos uma fé sólida e duradoura. Então, somente quando nós praticamos o que nós ouvimos é que nós nos tornamos discípulos genuínos, capazes de enfrentar as tempestades da vida com confiança e esperança. Então, que eu e você possamos ser sábios e construir as nossas casas sobre um alicerce sólido, ouvindo e praticando a palavra todos os dias. Então, nós devemos priorizar a sabedoria. Priorizar. A palavra nos diz no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 11, que a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Então, nada do que você possa desejar se compara a ela. Então, o livro de Provérbios, ele nos ensina que a sabedoria de Deus ela é incomparavelmente valiosa e que nós devemos buscar e valorizá-la como um tesouro precioso. Então, a sabedoria de Deus, ela vai muito além do que qualquer riqueza material. Ela nos guia. Então, a sabedoria, ela envolve, para conseguirmos sabedoria, isso envolve realmente uma busca pelo Espírito Santo de Deus. Então, além de valorizar a sabedoria, nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas, tomando realmente decisões que vão de acordo com os princípios do Senhor. Que nós possamos realmente, queridas, entender isso, entender o imenso valor da sabedoria do Senhor, priorizar essa busca espiritual e que nós possamos não buscar apenas riquezas. Não vale a pena, como diz a palavra, louco, essa noite pedirão a sua alma. E tudo que você tem para quê? Para nada. Então, assim, a sabedoria ela vai nos dar a direção clara de como agir, de não agir com insensatez, de realmente buscar a palavra do Senhor. Então, a palavra ela nos convida a buscar a vontade do Senhor, a evitar a insensatez. Efésios capítulo 5:17 diz assim, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, quando nós compreendemos a importância de conhecer a vontade do Senhor, nós podemos tomar decisões sábias, viver em alinhamento com seus propósitos, que nós possamos refletir sobre as nossas vidas, queridas, examinar realmente se há áreas onde a insensatez tem prevalecido e onde pecados foram cometidos. E se isso aconteceu, eu quero dizer para você não se desesperar, porque o amor e a graça de Deus, eles estão prontos para nos receber, para receber todos aqueles que se arrependem sinceramente, que nós possamos buscar a orientação do Espírito Santo, que nós venhamos a conhecer a palavra de Deus, viver de acordo com a vontade dEle, evitando todos os erros do passado. Amadas, que o Senhor possa nos conceder sabedoria, discernimento e um coração arrependido para nós caminharmos nos caminhos dEle,
realmente assim, entendendo e aprendendo com a insensatez de Saul. Que nós não venhamos a cometer isso nas nossas vidas, mas venhamos a ter vidas íntegras, que esperam o tempo certo do Senhor e que não agem fora de contexto e que não fazem nada que o Senhor não te mandou fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que isso venha a ser muito claro para nós, que nós venhamos a aprender com isso. Em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar com você neste momento, confessando mesmo esses pecados diante do Senhor e pedindo a direção dele sobre as nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor agora, Pai, e eu quero confessar, Pai, sinceramente, Pai, diante do Senhor, todas as minhas ações e pensamentos, Deus, insensatos. Pai, eu reconheço, Pai, que muitas vezes as minhas escolhas, Senhor, têm sido imprudentes e distantes dos teus caminhos. Pai, eu estou arrependida e eu peço pelo teu perdão. Eu peço que o Senhor me purifique a vida das minhas irmãs também, Pai, de toda a insensatez, Pai, que tem permeado as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que a nossa falta, Senhor, de discernimento, Senhor, não se transforme em desastre, Pai. Derrama, Senhor, sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. Nos guia mesmo, Senhor, para longe das consequências negativas, Deus, desses atos impensados. Pai, mas se for necessário, Senhor, que nós venhamos a enfrentar essas consequências. E nós te pedimos coragem e força para encarar isso, Deus, com humildade e com determinação. Nos ajude, Senhor, a aprender as lições, Deus, que esses atos, Senhor, possam trazer sobre as nossas vidas, a fim de que nós possamos amadurecer e crescer em sabedoria. Doce Espírito de Deus, eu oro para que tu venhas acender em nós uma paixão ardente pela sabedoria e que nós sejamos afastados da insensatez. Que a tua luz brilhe intensamente nos nossos corações, dissipando mesmo as trevas da imprudência e iluminando cada passo, Senhor, que nós precisamos dar. Pai, tu és o verdadeiro doador da sabedoria. E é somente em ti, Senhor, que nós depositamos a nossa confiança para sermos sábios, Deus, na nossa jornada. Senhor, tu és a fonte, Pai, de sabedoria inesgotável. Eu te peço, Senhor, que tu venha nos auxiliar a aplicar, Deus, a sabedoria em todas as áreas da nossa vida, seja no relacionamento, nas decisões que precisamos tomar, nas situações que enfrentamos, Pai. Nos capacite, Senhor, a discernir o que é correto, Pai, e agir de acordo com a tua vontade. Pai, eu também clamo, Senhor, por santificação, e que essa santificação seja uma realidade cada vez mais evidente em nós. Nos purifica, Pai, de toda impureza, renovando o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos mesmo, Senhor, refletir a tua imagem, Deus, de maneira mais plena. Pai, que a nossa vida seja um testemunho vivo da tua graça transformadora. Senhor, eu te peço também que o Senhor nos conceda discernimento, para reconhecer, Senhor, os momentos, Deus, em que a insensatez, Senhor, tenta se infiltrar, Deus, nas nossas vidas. Que nós sejamos, Pai, sensíveis, Deus, à tua voz e às advertências do teu Espírito, para que possamos evitar, Pai, os caminhos tolos, Deus, as escolhas, Senhor, sem sabedoria, e que nós possamos realmente, Senhor, aprender a escolher apenas o que é bom e correto. Pai, em nome de Jesus, nessa busca, Deus, pela sabedoria, Pai, que ela não venha a ser apenas intelectual, Pai, mas que ela possa, Senhor, transformar todas as áreas do nosso ser, penetrando mesmo, Senhor, cada área. Que a sabedoria, Pai, que nós estamos buscando, Senhor, ela seja plantada, arraigada mesmo, Senhor, em um coração transformado por Ti e que reflete, Senhor, atitudes amorosas, palavras edificantes, uma vida de integridade. Pai, no nome de Jesus, que a verdadeira sabedoria que vem do Senhor, Pai, nós reconhecemos isso, Senhor. Nós clamamos por essa sabedoria, Pai. Não o conhecimento humano, Senhor, ou a astúcia, Deus, terrena. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha nos preencher com o teu Espírito Santo, para que nós sejamos constantemente renovados e capacitados, Pai, a discernir a tua vontade, Deus, em cada circunstância. Nos ajude, Pai, a compreender, Pai, que a verdadeira sabedoria está em humilhar-se diante de Ti.
reconhecendo, Pai, que nós somos limitadas, que nós dependemos da Tua direção. Nos fortalece, Pai, para podermos rejeitar, Deus, a insensatez e abraçar a sabedoria que provém da Tua palavra. Pois a Tua palavra é um farol seguro, Pai, em meio às incertezas da vida. Pai, no nome de Jesus, eu peço, Pai, que a sabedoria seja o alicerce sólido, Deus, no qual, Senhor, nós vamos construir as nossas vidas. E que essa sabedoria transborde, Deus, em ações, Pai, de compaixão, de justiça e de amor. Que nós sejamos instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para transmitir a sabedoria e ser um exemplo vivo, Senhor, do Teu reino nesta terra, Pai. Nós te pedimos isso, Pai, confiando mesmo na Tua fidelidade, no Teu amor incondicional. Que as nossas vidas sejam um reflexo da Tua sabedoria e que a Tua glória seja manifesta em tudo, Pai, que nós venhamos a fazer, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém, queridas. Glória a Deus. Que a sabedoria venha sobre as nossas vidas e que toda insensatez seja lançada fora de nós, seja lançada fora das nossas vidas e que nós possamos andar por um caminho de santidade em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente.